Oi Antônio, tudo bem? Meu nome é Felipe, eu sou diretor da agência Kairos e nós trabalhamos com inbound marketing. E esse ano, em agosto, entra em vigor a lei de proteção de dados e a gente tem algumas dúvidas aqui. A gente queria pedir sua ajuda em relação a responder essas dúvidas sobre o marketing, sobre o inbound. Eu acho que vai ser bem legal a gente poder até compartilhar com vários outros social medias, com várias outras agências e por aí vai. A dúvida principal é o que essa lei ela vai mudar para nós que trabalhamos com capturas de e-mails, com envios de e-mails automatizados, isso falando sobre conteúdo. Então nós mandamos um conteúdo relevante para essa pessoa porque ela quis se cadastrar nessa lista. Ou seja, nós oferecemos um e-book dando dicas de como vender na internet. E aí essa pessoa começa a receber outras dicas além do e-book como vender na internet, para futuramente, até se for o alvo do projeto, a gente poder também vender algum tipo de curso, algum tipo de serviço dentro daquilo que nós ensinamos dentro do e-book e tudo mais. Como que essa lei vai servir para a gente que trabalha nesse ramo, que nós estamos aí com o inbound marketing propriamente dito? O que nós precisamos mudar? O que nós precisamos fazer? Até onde essa lei impacta a gente? Queria aí a sua ideia, a sua opinião. Você que é mestre nesse assunto, palestrante. Queria que você ajudasse a gente aí um pouquinho nesse quesito para saber o que nós podemos fazer, como que nós podemos dar os próximos passos aí, como a lei já se aproxima muito aí da data de início dela. Tá bom? Fico no aguardo e mais uma vez obrigado por ajudar a gente. Olá Felipe, tudo bem? Como está? É uma honra falar sobre esse assunto aí com você e com seus colegas. O inbound marketing realmente é importante, é um assunto interessante. Em relação à lei, muitas pessoas estão aí, às vezes algumas duvidando realmente que a lei entre em vigor em agosto de 2020. Ela foi aprovada em agosto de 2018, as empresas tinham aí 2 anos para se adaptarem. Nem todos estão se adaptando, a gente sabe disso, e eu imagino que aí até o meio do ano vai ter uma grande corrida aí em relação às empresas para se adaptarem. Alguns estão duvidando que ela pegue, né, que no Brasil tem essa questão da lei pegar, mas eu não acredito que adiem, até porque há pressões internacionais aí para que realmente o Brasil tenha uma lei de proteção de dados equivalente, por exemplo, à GDPR, que é da União Europeia, né? Senão o Brasil deixa de fazer negócios com países, né, que não têm uma lei equivalente. Então, não fazer negócios com os países da União Europeia é um grande prejuízo para o Brasil, um grande prejuízo para o governo, captação de impostos e tudo mais. Então eu acredito que essa pressão aí ela vai valer. Bom, algumas empresas também não sabem ainda sobre a lei, não estão correndo atrás, outras estão muito devagar. Há necessidade de investimento dentro das empresas para se adequarem à lei realmente, tá? Agora, falando aí especificamente de inbound, é importante que todos façam as adequações necessárias. É importante que você esteja adequado à lei para não sucumbir, né? Para não vir a morrer, a falir realmente por falta de prestar atenção numa lei que não é algo tão difícil assim, mas precisa ser implementado. Nós vimos aí nos Estados Unidos a Cambridge Analytica sendo realmente alvo de perseguição, de julgamentos e várias pessoas envolvidas. É uma empresa ligada à Google, a própria empresa praticamente não existe mais e era uma empresa grande, imagine nós pequenos e tal. E foi em relação à questão não de uma lei de proteção de dados, mas sim de uma coleta indiscriminada e para usos inadequados, né, indevidos, para mudar a tendência das pessoas, etc. e tal. Eu sei que o trabalho de inbound é um trabalho importante, é um trabalho necessário, eu gosto desse trabalho, e eu acredito que os titulares dos dados que se cadastram para receber informações relevantes, né, sobre um determinado negócio e tudo mais, sobre um assunto que eles se interessam, é importante e deve continuar, somente continuar adequado à lei para que não haja problemas. Bom, a LGPD ela vem para tratar de dados
pessoais, de dados de pessoas físicas, e esses dados, qualquer dado que leve a identificar uma pessoa é um dado pessoal, tendo ainda dados de religião, sindicato, opção sexual, enfim, são dados da saúde, que aí são dados sensíveis, né? A lei também trata disso, além também de crianças e adolescentes. Na verdade, nós já temos hoje, independente da LGPD, nós já temos aí leis que condenam certas práticas, inclusive com sanções cíveis e criminais. Agora a LGPD ela vem para punir as empresas que não conseguem tomar conta dos dados dos titulares, deixam vazar, coletam indevidamente ou agem de forma inadequada. Então, e as multas são pesadas, né? De 2% do faturamento de um ano da empresa até 50 milhões de reais. Então são multas bem elevadas e todos precisam se adequar, não tem jeito, é do pequeno ao grande, todo mundo que coleta informação precisa. Eu vejo que o inbound ele coleta muito pouca informação, porque principalmente um e-mail, né, que é para um contato. A lei diz então o seguinte, que quando você coleta alguma informação, e você já está prestando um serviço para ele nesse momento, você precisa de transparência, deixar claro, né, já para esse titular dessa informação, qual vai ser a finalidade, por que você está coletando essa informação, você está cedendo um material, ok, mas além disso você vai utilizar esse e-mail para entrar em contato com ele depois para tentar vender um serviço, um produto, um treinamento, etc, qualquer que seja, né, um serviço, um produto, qualquer que seja aí a venda, o contato posterior, ele já precisa estar claro aí na coleta. Então você tem, em primeiro lugar, a coleta. Na coleta você já tem o consentimento, então a pessoa vai colocar o e-mail, ela já está consentindo, desde que você deixou claro, né, o porquê, como que você vai usar essa informação depois, para que você vai utilizar essa informação depois. Outro detalhe importante, por quanto tempo você vai utilizar essa informação depois, tá bom? E aí, acabado esse tempo, essa informação ela não pode mais ficar em poder de quem coletou, ela tem que ser eliminada, excluída. Então nós temos aí a coleta com o consentimento, aí após a coleta com consentimento, o próprio na coleta já tem que deixar claro também como que esse titular pode revogar esse consentimento, porque a qualquer momento ele pode falar não quero mais que entre em contato comigo por qualquer finalidade, porque ele deu um consentimento, né? Você não tem uma relação de negócio com essa pessoa, um contrato assinado, aí já seria outra história. Tá? Então o consentimento pode ser eliminado a qualquer momento e também quando findar esse prazo que você já deixou explícito lá na coleta, também precisa ser eliminado esses dados. A lei diz que você não pode ficar com dados desatualizados e não pode ficar com dados após o vencimento dessa finalidade. Tá bom? Então, na questão do inbound, praticamente é isso, é você realmente ter transparência com o titular da informação, deixar isso tudo realmente bem claro para ele, cumprir realmente com isso que você está prometendo, não pode ter uma finalidade desviada, por exemplo, o desvio de finalidade ele é muito grave, se você coletar os dados para uma coisa e usar para outra, tá bom? Não pode, é grave mediante a lei e vai poder aí haver punições pesadas em relação a isso, tá bom? E aí depois, terminando aí o tempo de uso dessa informação, você obviamente precisa eliminar. Bom, caso esse mesmo titular venha a fazer negócios com uma empresa a qual você entrou em contato depois para comprar um produto, um serviço, etc. e tal, aí começa tudo de novo em relação a essa empresa que vai prestar o serviço. Aí ela passa a ser o controlador desses dados e aí então ela vai precisar realmente de uma nova coleta com mais informações, obviamente, porque vão selar um contrato e um novo consentimento, uma legislação, um contrato de relação entre eles e geralmente tipificação de dados, porque você vai ter que separar o que é dado pessoal, sensível, dados de crianças e adolescentes, né? E além de tudo isso, aí sim começa um novo ciclo de vida das informações, novas informações agora coletadas. Isso já foge o inbound, né? Isso é um depois, e então aí sim há muito que se estudar realmente a se fazer dentro dessa empresa que faz essa coleta, tá bom? Mas em relação aí, respondendo as suas perguntas, espero ter respondido, em relação ao inbound, questão é transparência. Coletou, transparência, por quanto tempo, findou, exclui,
está tudo certo. Não findou durante esse processo, houve uma nova negociação para uma empresa tal, começa-se tudo novamente com esse novo controlador. Praticamente é isso, e qualquer dúvida estamos à disposição. É uma grande honra.